E aí, gente, seja muito, mas muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Mensageiros de Cristo. Que Deus venha abençoar a sua vida por estar acompanhando os nossos vídeos. E hoje, seguindo a sequência de vídeos, nós vamos gravar mais um vídeo do canal Mensageiros de Cristo. E o vídeo de hoje é 7 fatos sobre alguma coisa, sobre algum personagem bíblico. E o personagem escolhido foi o rei Davi. Então, hoje nós teremos os 7 fatos sobre o rei Davi. Vamos conferir os 7 fatos sobre o rei Davi? Vamos! Primeiro fato. Davi escreveu a metade dos Salmos. Se você não sabia dessa informação, eu já estou te dando. O primeiro fato é que Davi escreveu a metade dos Salmos. Nós temos 150 salmos na Bíblia. Se você não sabia disso, confere aí na sua Bíblia. E se você pegar e contar a quantidade de salmos que o rei Davi escreveu, ele escreveu basicamente 75 salmos, o que dá a metade de 150. Então, Davi escreveu a metade do livro de Salmos. Vamos logo para o segundo fato. Davi se casa com a filha do seu pior inimigo. É verdade. Muitas vezes você pega e fala que tem dificuldades com a sua sogra, mas Davi tinha uma dificuldade com seu sogro. E não era uma dificuldade muito simples, não. Na verdade, o seu sogro queria a sua morte. E ele se tornou sogro de Davi para que Davi fosse morto. Leia comigo em 1 Samuel, no capítulo 18 e versículo 20. Vamos lá? 1 Samuel, capítulo 18, versículo 20. Capítulo 18, versículo 20. Eu encontrei, vamos lá? Porém, Mical, a outra filha de Saul, apaixonou-se por Davi, e quando Saul soube disso, ficou contente. Se você ler, o capítulo 18 fala sobre a inveja de Saul. É verdade, Saul tinha muita inveja de Davi, e ele desejava a morte de Davi. Então, o que ele decidiu? Eu vou dar uma filha minha para Davi. Só que ele tem que fazer uma coisa para mim. Para Davi se tornar o meu genro, ele precisa fazer uma coisinha para mim. Ele precisa ser do meu exército, ser fiel ao meu exército e ainda matar 100 filisteus e trazer os seus prepúcios para mim. Sabe o que é interessante? Davi estava mas tão empolgado em ser da família real que ele matou 200 filisteus e se tornou o genro do seu pior inimigo, o genro do rei Saul. Mas essa mulher deu muito mais prejuízo para Davi, digamos assim. E você quer conferir qual foi o prejuízo? Confere então o próximo fato. Davi era cunhado do seu melhor amigo, Jonatas. Você provavelmente sabia que Davi tinha um melhor amigo e que esse melhor amigo era Jonatas, mas, como eu disse, Davi virou genro do seu pior inimigo, mas o filho do seu pior inimigo era o seu melhor amigo. E essa mulher deu tanto trabalho, Mical, irmã de Jonatas, deu tanto trabalho para Davi, que se você conferir comigo em 2 Samuel, no capítulo 6, no versículo 20 ao 23, você vai perceber mais um trabalhinho que ela deu para o rei Davi. Além de Davi já ter tido que matar 200 filisteus, ele ainda teve que escutar isso aqui da boca dessa mulher. Que bela figura fez hoje o rei de Israel. Parecia um sem vergonha, mostrando o corpo para as empregadas dos seus funcionários. Mical falou isso mesmo que você ouviu para o rei Davi, quando Davi trazia a Arca da Aliança de volta para Israel. Davi estava tão feliz que ele tirou suas roupas, ele não ficou nu, mas ele tirou as suas roupas de rei e ficou somente com as roupas de baixo. Era um costume dos judeus terem duas roupas. E a sua mulher, Mical, filha do seu pior inimigo e irmã do seu maior amigo, falou isso. E o interessante é que Mical, ela não pôde ter filhos porque Deus não deixou a partir desse momento. Confere o próximo fato e você vai ver uma coisa mais interessante sobre essa família. Davi era tio de Mefibosete. Como ele era marido de Mical, que era filha de Saul, ele era tio de Mefibosete. Você sabe muito bem que
Davi ele procurou Mefibosete para ver uma descendência do rei Saul. Sabe o que é muito interessante? Davi era casado com a mulher, com a filha de Saul. Porém, ela era estéril, ela se tornou estéril e assim a descendência de Saul já tinha acabado. Por isso também ele foi atrás de Mefibosete. Então, vamos lá. Davi se casa com uma viúva. Você muito provavelmente sabia que Davi já havia se casado com Abigail, mas você sabia que ela era uma viúva? Confere comigo. 1 Samuel, no capítulo 25. Samuel, capítulo 25. Se você ler quase esse capítulo inteiro, você vai ver sobre como Davi conheceu Abigail, conheceu seu marido. Sim, quando Davi conheceu Abigail, o seu marido ainda estava vivo. Porém, ele morreu por fazer algumas coisas que não devia e por ser tão rude com a sua esposa e com as pessoas ao seu redor. E por isso Deus o matou. E no versículo 43 diz que Davi se casa com Abigail. Então, uma das primeiras mulheres de Davi foi uma viúva. Próximo fato. Davi iria lutar com os filisteus. Não, você não entendeu errado. Você não entendeu errado. Se você entendeu que Davi ia lutar contra os filisteus, aí sim você entendeu errado. Mas Davi ia lutar a favor dos filisteus. Eu posso provar isso para você. Confere comigo em 1 Samuel, no capítulo 29. Se você ler comigo o capítulo 29, você vai perceber que Davi estava entre os filisteus. Isso aconteceu a partir do capítulo 27 desse mesmo livro, de 1 Samuel. Davi estava fugindo de Saul e ele foi morar entre os filisteus. Então um de seus amigos, que chamava Aquis, tinha dado uma cidade para Davi, que se chamava Ziclag. E é muito interessante isso, porque ele foi lutar a favor dos filisteus. Porém, no capítulo 29, eu disse ia, porque os filisteus desconfiaram de Davi e assim não deixaram que ele lutasse a favor desse reino. Então vamos para o fato mais interessante do vídeo de hoje. Se você acompanhou até agora e gostou, deixe seu like. Vamos então para o 7º fato e vamos entender um pouquinho mais sobre o rei Davi. Davi não é o segundo rei de Israel. Muito provavelmente você acreditava que o rei Davi era o segundo rei de Israel. Muitas pessoas acreditam isso. Na verdade, a maioria massacradora. Porém, segundo Samuel, no capítulo 2, versículo 8, nos diz que o comandante do exército de Saul, Abner, ele fez Isbosete, filho de Saul, rei de todo o Israel. Então, o segundo rei de Israel foi Isbosete, filho de Saul. Mas o que acontece? Por que normalmente as pessoas colocam Davi como o segundo rei de Israel? Eu vou explicar. Porque depois de Saul, o segundo rei ungido como rei de Israel por Samuel foi o rei Davi. Eu quero agradecer você que assistiu esse vídeo. Esses foram 7 fatos sobre o rei Davi. Deixe sua dica, o seu comentário, o seu gostei. Deixe também, compartilhe também esse vídeo e se inscreve no canal e não esqueça de ativar o sininho. Deus abençoe a sua vida. Nós somos Mensageiros de Cristo. Amém.